Agora, dando sequência ao nosso programa, vamos chamar essa reportagem? Vamos chamar essa reportagem porque você vai entender. O caso é o seguinte, porque eu falo que 2 detalhes me chamavam a atenção, que poderiam piorar a situação. Sim, a polícia confirma. A mãe desses 6 irmãos que eram abusados pelo próprio pai, de acordo com a polícia, essa mãe, eu não vou chamar de mãe não, eu não vou falar nome, pode ser que depois provem o contrário, então não vou descer além aqui, porque até então isso é uma suposição, mas eu vou tratar essa mulher. Essa mulher, ela saberia de tudo. E o outro detalhe é que depois que esse filho morreu, esse filho cometeu suicídio no dia 29 do mês passado. Esse pai, essas postagens que você vai vendo aqui, foram feitas pelo pai que está preso agora, se passando por vítima, que não saberia como viver, não sabia por que o filho tinha cometido esse ato extremo. E foi depois dessa morte que a polícia viu aquele fio desencapado que estava dando choque, e aí foi unindo um ponto ao outro e montou esse quebra-cabeça estarrecedor. Agora sim, a reportagem completa. Pode soltar, Ricardo Moreira na tela. O homem foi preso na casa onde morava, em Diamante do Sul, região oeste do Paraná. De acordo com o delegado que investiga o caso, os abusos ocorriam há pelo menos 10 anos. A situação veio à tona depois de que um dos filhos cometeu suicídio no dia 29 de janeiro. Foge da percepção da polícia a hipótese de um suicídio normal, já que esse jovem ele gozava de boa saúde, não tinha eventual prática criminal, alcoolismo, drogas. A partir daí, a gente iniciou uma investigação para avaliar se aquele suicídio, qual era a decorrência, qual era a causa pretérita daquele suicídio. E através de algumas oitivas de toda a família e também uma notícia do Conselho Tutelar, que se chegou à conclusão que no âmbito daquela família aconteciam os abusos sexuais. Durante as investigações, a polícia descobriu que os abusos começaram enquanto alguns filhos ainda eram crianças. O rapaz, que tirou a própria vida, era obrigado a dormir todas as noites com o pai na mesma cama e ter relações sexuais com ele. A polícia ainda descobriu que, além do jovem, outros 4 filhos também foram vítimas de abuso. Os depoimentos são praticamente unânimes, ou todos eles são convergentes para a prática de abusos sexuais de forma contínua. O que eu quero dizer? Que esses abusos sexuais nos filhos aconteceram desde a infância e se perpetuaram até a adolescência. Eu não vou saber precisar as datas, justamente porque ele pega de um período de criança, dessas pessoas, e perpetua até a adolescência. Então, todos os depoimentos são nesse sentido. Nas redes sociais, o acusado mantinha um perfil acima de qualquer suspeita. Postava fotos com os filhos e mensagens religiosas. Em uma delas, a imagem de Cristo batendo a porta. Mas o que acontecia lá dentro da casa não permitia que o Senhor entrasse. O homem se revela como uma pessoa dissimulada. Depois da morte do filho, escreve uma mensagem de pesar. O mundo virou de ponta cabeça para mim. O meu filho teve um final muito triste. Ele não merecia um final assim. Minha vida vai se acabar aos poucos, porque sem ele não vou poder continuar. Então, meus amigos, hoje eu posso ter tudo o que eu puder ter, mas jamais vou ser feliz sem ele. Em outra postagem no Facebook, com a foto do acusado preso, uma pessoa da família revela que os abusos já haviam sido denunciados, mas que a justiça é falha. É um caso que foge da normalidade do nosso dia a dia, inclusive causa repulsa pelo fato de que a gente lida em todos os dias com famílias na delegacia, no nosso cotidiano. E quando esse crime acontece no âmbito familiar, com todos os filhos, inclusive com um dos filhos ainda tendo a questão do suicídio em menos de um mês, isso realmente causa uma repulsa, uma repugnância muito grande por parte da polícia. Olha, eu peço até desculpa para você que está me acompanhando hoje, criançada nos acompanhando e tal, mas eu vou te dizer o português bem correto. Eu tô com nojo, eu tô com ânsia de vômito, eu não costumo almoçar antes do programa, mas hoje eu almocei. E a minha vontade é jogar tudo para fora. Tudo para fora, mas por respeito a você que me acompanha, eu não vou fazer isso. E aí eu respondo agora por que nós não estamos falando o nome dessa pessoa
e nós não estamos mostrando a lata dele. Por respeito a ele, nesse momento, eu quero que ele se dane, rapaz. Eu quero mais que ele se dane. Se a polícia comprovar, eu estou dizendo, se a polícia comprovar isso, porque já foi falado em programas nacionais, a gente já viu isso no Brasil aí, depois foi comprovada a inocência e a pessoa já tinha sido linchada. Por isso eu estou tendo bastante cautela para tratar desse assunto. Mas os depoimentos são fortíssimos e nós temos aqui a entrevista do delegado que está à frente do caso, também estarrecido com essa situação. Agora eu te digo, desde 88 nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso eu te digo, se eu, Wagner Craste, mostro a lata desse vivente aqui, eu mostro a lata e digo o nome dele, você aí de casa vai saber quem são as vítimas. E uma vítima que já foi abusada, que foi estuprada, que sofre calada por anos, desde criança. As vítimas são adolescentes agora. O irmão mais velho, que era maior de idade, cometeu suicídio. Você imagina como fica a cabeça de uma pessoa assim? E aí eu venho aqui num programa, ao vivo, de grande audiência, e eu ainda mostro a lata do pai e falo quem é o pai. O vizinho, o amigo da escola, o colega de trabalho vai saber quem é a vítima, que já sofreu calada por todo esse tempo. Então é só por isso que a gente não mostra a cara desse bandido. Porque até que me prove o contrário, é bandido. E depois eu não peço desculpa também, até porque eu não estou mostrando o rosto. Eu estou abrindo um alerta para você. Você que tem criança em casa, atenção professores, nós temos professores em toda a rede pública no estado do Paraná que tocam esta nação adiante. Fiquem atentos a qualquer sinal de criança, de adolescente. E aí, pelo amor de Deus, um falso profeta usando o nome de Deus e não sei o que lá, postando, chorando, lamentando e ainda encerra dizendo que não sabe por que o filho cometeu esse ato extremo. Pelo amor de Deus, obrigava esse menino, que agora já tinha 20 anos, se não estou enganado, a dormir com ele toda noite. Pelo amor de Deus, eu não consigo acreditar que em século XXI a gente ainda está falando de um caso como esse, e aí parece que é só em grande centro que acontece. Não, isso aconteceu aqui na nossa região, isso pode estar acontecendo do lado da sua casa. Então, quando eu chamo a atenção para caso de feminicídio, para agressão, para caso de abuso sexual, de estupro, é por causa disso daqui, é para não chegar a esse ato extremo. A gente está falando de 6 filhos. Você viu na reportagem que a polícia fala que nós temos 4 filhos que comprovaram, que acabaram confirmando isso em depoimentos. Os depoimentos são fortíssimos, de acordo com a polícia, que foram estuprados e que eram abusados. E aí o restante é, o 5º filho é esse menino que não suportou desde criança ser abusado. E um outro detalhe importante, a polícia diz que alguns presenciavam os estupros dos outros. Tudo isso acompanhado pela mãe também, que sabia e não denunciou. Ok, 4 que comprovaram o depoimento, o 5º que seria o menino que cometeu suicídio, e o 6º é porque todos os outros acabaram dizendo que esse 6º também foi estuprado. Mas esse 6º não mora na cidade. Então, por isso a polícia classifica ele como também vítima, mas ele ainda não foi ouvido. Ele deve ser ouvido, ou seja, os detalhes que já são estarrecedores podem ficar ainda pior. Então eu chamo a atenção para esse caso de repercussão nacional. Inclusive, a Band confirmando, falava agora há pouco com a Marina de São Paulo, que é a produtora, uma das produtoras do Brasil Urgente Nacional, falando desse material, e eu falando para ela, esse material vale. A nossa equipe tratou esse caso com a maior imparcialidade e com riqueza de detalhes, mas também com o profissionalismo que a Tarobá sabe fazer. Inclusive, esse caso tomando repercussão nacional, que é para você de casa ficar alerta e se revoltar comigo também. Você que tem filho, você que vê o vizinho em uma situação como essa, não fique calado, não seja conivente. Denuncie também abuso sexual, estupro, tudo isso é coisa séria, é coisa seríssima e pode acontecer mais perto do que você imagina. Vamos mudar o assunto.